Fala galera, e hoje nós estamos num lugar que eu confesso sempre esteve no meu imaginário, sempre quis vir aqui. Esse lugar, esse parque aqui, que à primeira vista pode parecer um parque como qualquer outro, mas não é. Nós estamos em Hiroshima, galera, e especificamente estamos aqui no Parque Memorial de Hiroshima. Então galera, esse parque aqui, como você pode bem imaginar, ele foi feito, né, para lembrar, né, como um memorial a todas as vítimas e a tudo que aconteceu aqui em 1945, né, que vocês sabem muito bem que teve uma explosão, né, a única, na verdade, utilização, assim como Nagasaki também, né, de uma bomba nuclear em um país. E sabemos que vitimou várias pessoas, destruiu a cidade quase que completamente. E você pode pensar que esse parque, ou até a cidade de Hiroshima, conta uma história de guerra. Mas não, se você vier para cá não é isso que você vai achar. A cidade de Hiroshima, ela conta uma história de paz, tá? Uma história de resiliência, uma história de reconstrução, de homenagem, sim, de lembranças de uma tragédia, mas é uma cidade, inclusive o Japão de forma geral, hoje ele não conta, é difícil você achar coisas da Segunda Guerra. Ele conta uma mensagem de pacificação, tá? Para quem não sabe, o Japão, realmente, por exemplo, não tem nem exército, por conta dessa questão da pacificação depois da Segunda Guerra. A gente achou até um Nakajima District, que estava de 100 a 700 metros do epicentro da explosão, e assim que ficou o distrito depois da explosão da Segunda Guerra. Galera, então esse aqui era um dos distritos, né, um dos bairros mais famosos aqui de Hiroshima na época, que era o Nakajima District. E nesse dia especificamente tinham várias crianças e voluntários aqui, eles estavam fazendo, estavam construindo, dominando um prédio para construir uma saída para emergência, um fire lane, né? E acabaram sendo obliterados pela explosão. Eu estou indo agora para o Children's Peace Monument, ou monumento das crianças, né, da paz das crianças. Vamos lá, esse é o monumento que eu estou tentando achar. E uma coisa incrível, galera, aqui nesse parque, você vê que tem muita gente sentada, claro que tem muito turista, né, mas você vê pessoas locais sentadas, almoçando, tá na hora do almoço aqui. E é incrível como um lugar que tem uma história, né, tão triste, conseguiu se transformar num lugar com tanta paz, né? Vocês viram uma foto ali da destruição. E olha como tá esse lugar agora. Maravilhoso. Realmente uma história muito bonita de superação. Esse aqui, galera, é o monumento da paz, né, dedicado às crianças. E ele originalmente foi feito, encomendado, né, por a morte de uma criança, de uma garota, né, em específico. Vou colocar o nome dela aí no vídeo, que inclusive é ela que está em cima, né, da estátua. Ela morreu, na verdade, 10 anos após a explosão das bombas atômicas, mas ela morreu em decorrência da radiação na qual ela foi exposta durante a explosão da bomba. Então ela morreu de leucemia, né? E após a morte dela, estudantes, né, de onde ela estudava, começaram a angariar fundos e a angariar engajamento para que esse monumento fosse construído em sua homenagem. Então originalmente ele foi feito para ela, mas hoje ele simboliza também a morte de todas as crianças, na verdade, que morreram durante as explosões ou em decorrência da radiação, enfim, que seja. Então você pode ver também que tem duas outras crianças, um menino e uma menina, pendurados, né, no monumento, que representa realmente todas as crianças, e ela, a menina, tá no topo ali. Tem um sino também que a galera vem e bate em homenagem às crianças, mas esse sino que está aqui já não é o original, uma réplica, né,
Foi substituído em 2003, se eu não me engano. Vou tocar o sino. Em homenagem à galera. E vocês podem ver que ela está carregando ali, talvez não dê para identificar muito bem pela imagem, mas é um paper crane, ou um aviãozinho de papel, né? Que foi colocado aí junto com o monumento, tá? O monumento, então, é um monumento que pede, mais do que uma homenagem às crianças, né? Ele é um monumento, na verdade, de paz, que pede a paz. E esse aqui, galera, é o Sino da Paz, né? Que é feito mesmo para simbolizar, foi feito para simbolizar, né, o som dele, que ecoe entre todo mundo, todas as nações, para que a paz, né, seja alcançada e armas nucleares nunca mais sejam usadas novamente. Esse é o sentido do sino aqui. Não, go ahead. Muito lindo o sino. I was on the train this morning with a couple of Japanese men, and this Japanese old fellow sat next to me. He was 90 years old. He lived 30 kilometres from here, Okay. when the bomb went off. And he spoke very good English. And he said to me, "Never again." Must be an interesting conversation. It was. Yeah. Unbelievable. It's crazy how this place has been rebuilt. Yeah. So it looks so peaceful now. Yeah. Vamos, cara, tocar o sino aqui da paz. Que a paz ecoe, galera, no mundo inteiro. E ali, galera, bem atrás, bem na frente, né, na nossa aqui, tá o domo atômico. Ele que era um prédio, né, que era importante aqui de Hiroshima na época, estava mais ou menos a 160 metros do epicentro da explosão da bomba atômica, né? E assim, muita gente não sabe, mas a bomba nunca tocou o chão, né? Ela explodiu no ar. E o motivo disso justamente era para que ela tivesse mais impacto, né? Causasse mais destruição e mais morte, né? Uma vez que tocando no chão, o chão absorveria parte da explosão. Esse prédio, quando explodiu, ele foi totalmente destruído, né? Como vocês estão vendo aí. E todas as pessoas que estavam dentro dele instantaneamente morreram. Ele, desde então, está preservado dessa forma, como uma lembrança da explosão, do que como ficou a cidade. E ele tem esse nome de domo atômico, né? O Atomic Dome, porque no topo ali onde está aquela estrutura de metal, agora tinha um domo verde lá. Foi totalmente destruído de novo aí pela explosão, mas realmente é uma marca que a cidade deixa aí para que todos possam lembrar de como foi triste. Nós vamos chegar mais perto dele daqui a pouco, mas eu queria ter uma visão também do outro lado do rio. E vamos continuar explorando. E esse aqui, galera, era o prédio como ele era antes, tá visto da onde a gente está vendo agora, do outro lado do rio. É incrível que até a escadinha, olha, tá ali ainda. Até a escadinha. Galera, agora eu sentei aqui para ficar refletindo um pouco sobre toda essa história, toda a energia desse lugar. Preciso dar uma sentada aqui para ver. No fundo aqui a gente tem o parque.
Tudo muito bonito, mas ao mesmo tempo muito triste. Esse daqui, galera, é o morro, né, que foi enterrado, né, as cinzas, né, de mais de 70 mil pessoas, tá? 70 mil pessoas que não foram identificadas. Muitas delas foram mortas instantaneamente e algumas morreram após algum tempo, né, alguns dias, algumas horas, enfim. Eram muitos corpos para serem identificados, então muitos deles que a família não foi encontrada, são colocados aqui. E algumas pessoas, né, que ainda, inclusive quando eu estava lá, muitas vieram prestar homenagem, japonesas mesmo, prestar homenagem. Acredito que eles acreditem, né, que acreditam que a família deles que não foram identificados ou nunca foram encontrados estejam aqui, então por isso eles vêm prestar as homenagens aqui justas às pessoas que se foram. Só ali tem cinzas de mais de 70 mil pessoas. Muita gente. Agora, galera, nós estamos entrando no Hall da Lembrança, que é um memorial a todas as vítimas aqui das bombas, né? Isso aqui, galera, então é um memorial aqui das vítimas, né? Ele representa os bairros de Hiroshima, tem os nomes de algumas pessoas também aqui, a escola onde mais de 600 pessoas perderam, crianças e professores perderam a vida. Então é um relato bem triste. Esse painel que vocês estão vendo aí em cima, eles foram construídos com 140 mil pedrinhas, né? Vamos colocar aí quadrilhados. Por que 140 mil? Porque 140 mil é o número que se estima que morreu de pessoas entre agosto, né, no dia da explosão da bomba, até dezembro, até o final do ano. No meio aqui nós temos essa fonte de água, e a água é muito representativa aqui para Hiroshima e para as pessoas que sofreram com a explosão, porque assim que começou a explosão, que aconteceu a explosão, a maioria das vítimas que sobreviveram estavam gritando, querendo água. Vou virar a câmera aqui para mim. Estavam gritando, querendo água, pedindo água, porque elas estavam queimadas, estavam com sede. Só que por conta das queimaduras, da radiação, muitas das pessoas, assim que elas tomavam a água, elas acabavam falecendo porque elas tinham queimaduras internas ou, enfim, elas tinham alguma complicação e a água acabou prejudicando isso. Mas é muito comum você andar no parque e você vê que as pessoas deixam garrafas de água nos memoriais, isso por conta disso, né, das vítimas estarem gritando e pedindo por água, enfim. E agora, em forma de homenagem, nós deixamos a água aqui para vocês. Galera, esse aqui é o famoso cenotáfio, né? Que contém o nome de todas as vítimas, tá? Da tragédia aí da bomba de Hiroshima. É bem bonito, triste, mas bonito. E muita gente vem aqui tirar foto. Lógico que não dá para entrar lá dentro, mas, né, chegar mais perto, mas muita gente vem aqui tirar foto. Fica no parque, né, onde tem as sakuras, e lá no fundo, não sei se dá para ver no vídeo, tá o domo atômico. E por último, aqui no parque, tá, temos aqui a chama da paz, que é uma chama para simbolizar, né, como o nome diz, a paz. Essa chama, ela tá desde 1964 acesa, ela nunca foi apagada desde 1964, tá? E com isso a gente conclui a nossa visita ao memorial, né, ao parque, mas ainda tem um museu que eu quero dar uma olhadinha lá. Vamos comigo? Fala, galera, tô aqui dentro do museu do Memorial da Paz aqui, e ele começa a mostrar a gente realmente como era Hiroshima antes do bombardeio, né? Que é um ponto interessante aqui. Uma coisa engraçada, né? Não engraçada, uma coisa
muito legal, uma jogada bem legal aqui. O museu e os memoriais, eles não são museus de guerra, não são museus de sofrimento, são museus da paz, são para celebrar a paz, tá? Eu acho muito legal isso. E aqui nós temos, de fato, como ficou Hiroshima, aquela mesma foto depois da bomba. Isso, galera, muita destruição. Quase não sobrou nada, quase não sobrou nenhum prédio. E ali, ó, nós temos o domo, tá? Que tá preservado lá na praça que eu mostrei pra vocês ainda. Galera, eu tô saindo aqui do memorial e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito do tema históricos e a Segunda Guerra não é diferente disso. E é claro que aqui a questão de Hiroshima, né, a primeira bomba atômica usada, né, numa cidade e querendo ou não aqui foi o princípio realmente do fim da Segunda Guerra. Então isso sempre me chamou muita atenção do lado histórico. Mas eu nunca parei para pensar no emocional e entrando nesse museu realmente me dá uma... Eu realmente estou me sentindo meio pesado, sabe? Uma questão emocional, como se eu estivesse emocionado. É como se fosse um... Cara, não é... tem que estar aqui, né? É difícil de explicar. Mas como se fosse um peso, um sofrimento que esse lugar tem, junto com você saber com tudo que se passou aqui, sabe? É uma coisa simples, se você ver, todos os monumentos são coisas simples, mas eu acho que eu nunca fui em algum lugar que conseguisse me transmitir tanto a energia do que ela quer se propor. E realmente, nós temos realmente que lutar por um mundo com mais paz, com mais igualdade, porque esse tipo de sofrimento é algo assim que a gente não quer ver acontecer em nenhum lugar. Eu vejo tanta gente postando besteira no Instagram, pessoas que não, sabe, apoiando um lado, apoiando o outro, um apoia a Ucrânia, outro apoia a Rússia, um apoia Israel, um apoia a Palestina, enfim, por aí vai, viés políticos. E essas pessoas não sabem a besteira que elas estão falando, elas não sabem, não tem o mínimo conhecimento, tato, de saber o que se passa no mundo. Passou um vídeo lá dentro também que eu acabei nem filmando, bem pesado, com relatos das vítimas. E assim, é realmente bem doloroso mesmo, mas é uma experiência incrível. E se você vem no Japão, vem a Hiroshima, toda essa experiência que eu tive até agora não tem valor para entrar, é tudo gratuito, somente o museu mesmo que tem um valor. Mas assim, tá sendo incrível. Eu sempre sonhei estar aqui e poder realizar isso é incrível. E foi isso aí pra parte aqui da bomba atômica e toda a história que gira em torno disso aqui em Hiroshima. Espero que você tenha gostado do vídeo. Pra quem não segue o canal ainda, começa a seguir. Curte o vídeo aí, porque isso ajuda bastante a poder estar rodando o mundo aí, trazendo mais coisas pra você em primeira pessoa. Valeu, galera!